Olá, sou o professor Mauro com mais um programa Fala Professor. Como todos já sabem, esse programa se destina a discutir a educação e o saber, logicamente, com todos os segmentos que de alguma forma com eles interagem. Discutimos sempre respeitando todos os argumentos, com equidade e muita liberdade de expressão. E hoje nós temos o prazer de receber a professora, a mestre, a doutora, quase PhD e patrona, nova escolhida patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul, Alessandra Heck. Alessandra, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Pois é, eu já falei tanto a respeito, né? E me esqueci de falar que a graduação da Alessandra é jornalismo. E veja que do jornalismo foi para mestrado em letras, em literatura, foi para doutorado em literatura. Alessandra, um pouquinho dessa história, até para as pessoas entenderem essa... Eu sei que tem muita coisa a ver, né? Jornalismo com letras, com literatura, mas essas passagens, que influências aconteceram para que tu seguisse por essa trajetória? Então, resumidamente, né? Eu sempre tive muito amor à palavra escrita, sempre fui muito leitora e quando surgiu o meu momento de prestar vestibular, isso era o ano de 91 para 92, eu estava pensando... Aonde tive o prazer de ser teu professor, pois inclusive, foi meu professor no pré-vestibular, fiquei sabendo há pouco, que maravilha. Imagina, fui professor da patrona da Feira do Livro. Foi um momento muito bacana, assim, vocês fazem do conhecimento um show, né, e aí a gente aproveitou. E então... Aí entrasse na faculdade de jornalismo. Isso, aí eu fui fazer jornalismo, entendi que eu teria essa potencialidade para a escrita que ia me dar bem no jornalismo e realmente foi profissionalmente assim um período muito feliz da minha vida, passei 10 anos na redação do Pioneiro, sempre fui muito minuciosa assim, em relação ao texto, né? Sempre entendi cada pedacinho de texto como uma obra também que a gente deixa e que a gente precisa fazer o melhor, né, ali. Na questão estética também da escrita, então a literatura sempre esteve presente, né? Fui resenhista também para o Caderno Almanac de livros, então com essa necessidade de produzir as resenhas acabava também lendo bastante, né? Tendo acesso às novidades que chegavam nas livrarias aqui locais, então foi um período assim que a literatura caminhava junto e passados 10 anos eu senti aquela necessidade, né, que meu amigo Nivaldo, astrólogo também, chama de retorno de Saturno, né, aquele momento que a gente tem que se reinventar de novo ali perto dos 30 anos, foi quando eu ingressei no mestrado em Letras e Cultura, na época era Letras, Cultura e Regionalidade, né, depois ele mudou de nome. E eu fui fazer o mestrado, então, para poder aproximar novamente da questão literária e também pensar numa carreira docente. Em 2007, ingressei como professora na Universidade de Caxias do Sul. Até então, tu já tinha escrito, já tinha livro, já tinha alguma coisa? A minha primeira obra literária foi em 2007 também, chama Aguadeiro, e reúne crônicas que eu publicava no Pioneiro durante aqueles primeiros anos. Eu comecei a escrever crônica no Pioneiro e depois fiz uma coletânea, então, chamada Aguadeiro, né? Começasse a escrever crônicas no jornal. Logo que entrasse no Pioneiro? Sim, não demorou muito, porque ao longo de mais ou menos 14 anos eu fui cronista do jornal. E aí dessas crônicas são duas seleções, Aguadeiro e Mirabilha. Mirabilha é publicada em 2014 e Aguadeiro em 2007. Então, nesse período eu ingresso como professora no curso de graduação em jornalismo, aí podendo trazer os conhecimentos práticos também, né, da vivência com o que eu tinha descoberto na formação acadêmica, que realmente é um divisor de águas, assim, a gente fica muito mais... a gente significa as experiências de uma forma mais aprofundada, né? Foi muito interessante, foi um mestrado muito qualificado, assim, na época o coordenador era o professor Flávio Loureiro Chaves, que veio a ser meu orientador também. E me diga uma coisa, logicamente que tu és uma pessoa que lê extremamente fora da curva, né? Acredito eu. E já no jornalismo, já escrevendo crônicas, já fazendo mestrado, o que te levou a fazer
a continuar estudando, apesar de todo o relacionamento que tu já tinhas com a escrita, com a literatura? Por que essa necessidade de fazer doutorado, de fazer o pós-doctor, e o que te levou a isso? Pois é, eu lembro que na época que eu me formei, um discurso assim né, no gabinete onde houve a formatura era dessa ideia de educação continuada, né? Isso era o ano de 96, estava surgindo essa sinalização. Na época eu já tinha uma atitude mais juvenil, assim, do tipo, tá, chega, né, acabei, me livrei, né. Mas precisei passar esse mergulho no mercado de trabalho, assim, de anos, né, porque só em 2005 eu fui ingressar no mestrado, né, e depois em 2007, daí eu já emendei com o doutorado. Então, na verdade, precisava amadurecimento também para ver, né, que acho que para a gente ter noção da nossa insuficiência, digamos, dessa insuficiência do saber, né, porque o saber é um desejo que tem que ser permanente. Eu acho que para isso também precisei um pouco de maturidade, né. Hoje em dia mudou um pouco. Nossa, que bacana isso, tu acabaste de falar sobre o saber, até porque nós estamos num programa que discute o saber. E eu meio que te provoquei nessa linha, porque hoje, tu disseste lá de 96, mas hoje uma filosofia extremamente moderna, que está se aplicando inclusive no nível empresarial, no nível de liderança, é o lifelong learning, né? Que é, vamos nascer estudando e morrer estudando. Acabou aquela fase, como tu dissesse, né, de que a gente primeiro brincava, depois a gente estudava, depois a gente trabalhava, depois a gente se aposentava, nada disso. Exato. E o bacana é essa necessidade que tu tivesse de buscar mais saber. Então isso te levou ao doutorado e ao pós-doutorado. Levou também, ao ano passado eu concluí uma especialização internacional pela Claxo, Nossa. que está ligada às ciências sociais, epistemologias do Sul, que também é um saber que emerge, assim, que é essa ideia de que muito do nosso mundo é constituído pelo saber colonial eurocêntrico, né? E que a gente precisa olhar o mundo de uma outra perspectiva, entender inclusive temporalidades próprias de outros povos, né? Às vezes a gente, na matriz de pensamento nortocêntrico, a gente julga o outro, o bárbaro, o não civilizado, né? E na verdade todas as lógicas temporais passam também por culturas próprias, né? Então foi muito transformador. Bacana, bacana. E tem uma coisa que eu quero dar uma certa abrangência, antes de nós falarmos de Feira do Livro, falando ainda em português, em letras, em expressão literária, né? A gente que tem um certo relacionamento assim com alunos, um relacionamento até comercial, que dificuldade as pessoas têm para se expressar, para expressar o seu pensamento de forma escrita, né? Me chamou a atenção agora que tu disseste que logo que te formasse já em jornalismo, fosse trabalhar um pioneiro, começasse a escrever crônicas. Nossa, quem escreve uma crônica, quem escreve um livro, tem que ter profundo domínio de como se manifestar ou como manifestar o seu pensamento de forma escrita. O que tu pensa a respeito disso? O que está faltando nas nossas escolas? Mais ou menos a gente sabe, mas assim, mais aprofundadamente para que isso não aconteça. Com as pessoas, obviamente, né? Pois é, acredito que falta, é que o estímulo à leitura ele não vai se dar se ele não for feito por alguém que seja entusiasmado por ler, né? E acredito que mas ler se aprende, né? Se aprende. Ler se aprende, é um hábito que se desenvolve, né? Então, claro que hoje a gente tem dificuldade muito maior, porque as crianças estão muito mais tempo nas telas, né? Já até estava ouvindo um estudo que comprova, assim, que essa exposição às telas muito precoce, as telas generalizando, né, o celular, o computador, enfim, toda essa exposição está dando realmente uma involução cognitiva a ponto da nova geração estar apresentando uma defasagem cognitiva em relação aos pais, por exemplo, que diz que isso é inédito, porque geralmente o caminho da história seria uma evolução, né? Os filhos estudando mais que os pais, os filhos alcançando patamares assim, intelectuais maiores. Então a gente tem esse problema da exposição à tecnologia, mas eu entendo também que existe um certo vício assim, nos ambientes escolares, talvez, de oferecer
muito precocemente autores que são mais complexos e que daqui a pouco criam ranço do estudante com a literatura. Olha que interessante. Autores, né, colocados fora da faixa etária da criança. Fora da faixa, ou num recorte que talvez, por exemplo, Guimarães Rosa, que eu estudei no mestrado. Guimarães tem Grande Sertão Veredas, né? Que é a obra que todo mundo fala. Certamente, se fossem pedir no vestibular, pediriam essa, então começa a se encaminhar todo mundo para essa obra. Ela é complexa, ela tem praticamente 600 páginas, né? Enquanto que o Guimarães Rosa tem contos curtos e muito, muito maravilhosos, também muito bem escritos, que talvez possam ser uma porta de entrada para a obra dele, né? Então, talvez essa questão de apresentar de uma forma mais criativa, mas isso depende também muito do professor ser um leitor, né? Eu lembro que a minha imersão, assim, literária mesmo, meu gosto pela literatura, eu sempre fui leitora mais solta, assim, às vezes best-seller, ia lendo, assim, na adolescência, mas eu tinha uma amiga que amava Clarice Lispector, que ama até hoje, e essa minha amiga Daniela Teixeira, ela leu para mim um dia, assim, sabe, num café, assim, na casa dela, ela lendo um trecho. Esse compartilhar amoroso da literatura, ele cativa de um jeito que não tem como as pessoas entrarem se não for dessa forma, né? Olha, que bacana. Eu acho que os professores têm esse desafio, né? De estimular a leitura. Vamos continuar com o desafio dos livros, né? Surpresa com o convite para ser a patrona da Feira do Livro? Esperava, pensava nisso, já tinha te passado pela cabeça? Enfim, como é que foi? Às vezes passa pela cabeça, porque a gente tem uma trajetória ligada à literatura, assim, e frequenta bastante esses espaços e, né, não deixa de ser um sonho. Quando eu recebi o convite da secretária Aline, eu estava justamente num momento muito especial, porque a gente estava produzindo livros cartoneiros, livros artesanais com a comunidade do bairro Eusébio Beltrão de Queiroz, aqui pertinho da Bitcom, né, no Marechal Floriano ali. De um projeto através da Lei Aldir Blanc, né, realizado pela Fundação Marco Polo com a Secretaria de Cultura do Estado, que propiciou que 10 mulheres da comunidade ali confeccionassem livros artesanais para a gente depois comercializar em benefício à entidade, e elas recebem salário também, né? Elas receberam um cachê por esses 10 encontros. Bacana isso. Sim, tu foi vê um que a gente projeto não legal. Fica sabendo desses trabalhos tão... E nós entrevistamos, inclusive, já no programa, o presidente da associação aqui do Beltrão de Queiroz, que legal. Né? Que eles têm todo um trabalho com crianças muito bacana. Sim, também, eles né? têm. É bem Mas importante. Que coisa bacana, mas e aí? Então, a gente conseguiu, então, via esse edital, ser contemplado com esse projeto que tem como principal alicerce essa ideia de propiciar uma renda emergencial para essas mulheres e também colocar elas em contato com a literatura, nem que seja agora, num primeiro momento, de uma forma mais artesanal, mais de confecção, mas também estimular o desejo. Como né? é que funciona como é que é essa confecção? Como é que é? Sim. Me interessou isso. Eu agitei bastante ali no mês de abril e maio, descendo ali naquela ruazinha, a Cristóforo Randon, né? Onde tem os recicladores. Isso. Então a gente usava papel desses recicladores para cortar e fazer as capas, depois são pintadas com têmpera, fica um trabalho bem artesanal mesmo. E a gente faz a edição de livros de domínio público, né? Então a gente escolheu títulos de domínio público para editar, pegava as páginas impressas e fazia a capa, como é que é? Imprime no Xerox, costura na capa, né? E aí eles estão prontos e coloridos. A gente vai ter alguns eventos de lançamento, aí a gente avisa vocês também para nos ajudarem a divulgar. Mas olha que bacana isso! E foi bem legal, foi um contato com a comunidade. Então, quando veio esse convite da Aline, para mim foi mágico, assim, porque era o primeiro dia das nossas oficinas. E era um pensar a literatura não apenas ligada, né, à trajetória pessoal do escritor, mas essa questão do compartilhamento da literatura em outras frentes de atuação. Né? Então, confessa, Alessandra, tu de alguma forma estava esperando um pouquinho. Não estava esperando para esse ano, mas eu achei mágico demais. Assim, Nossa, esperava que um dia chegasse a minha vez. Isso é coroar um trabalho todo, né? E a Feira do Livro? Agora ela acontece final de novembro a início de dezembro, né? Se não me engano, 26 a 12, né? Exato. Como é que vai ser esse ano em função da pandemia, que esperamos estar todos vacinados, ou quase todos até lá, mas o que se projeta?
Então se projeta, assim, tá sendo planejado com bastante carinho para que possa acontecer da melhor forma possível, mesmo nessa questão de variação de possibilidades de cenários, né, em relação à saúde. Então se tem uma programação híbrida que envolve alguns eventos na praça e outros em forma de lives, né, como já aconteceu o ano passado. Mas estará aberto ao público, as bancas todas montadas como Sim, é o tradicional. Sim, a estrutura dos livreiros fica aberta. As pessoas podendo circular. Sim, tudo. Exato. O bacana é que quando tem esses eventos culturais acontecendo junto com a feira, dá um movimento, né, dá toda uma questão social mesmo, de trocas, assim, e faz com que a gente se sinta pertencente à cidade, assim, nessa questão de estar ali na praça, né, eu acho que é muito simbólico, assim, do convívio. Ela vai né? ser na praça, na né? praça. Já teve toda essa polêmica também, né? Sim, a gente esteve visitando o prefeito esses dias e a vice-prefeita, né, a Paula Iores, ela comentou essa situação, assim, tipo, bom, pelo menos agora já não estamos mais discutindo se tira, se bota, vamos partir para uma discussão já mais ampla, né? Vamos voltar para o nosso horizonte. Então, a parte cultural da feira, né, que como tu disseste, sempre atrai muito público, etc., vai ser híbrida, isso já está definido. Sim. Teremos lives com escritores, com... Exato, e teremos alguns eventos na praça. A abertura no dia 26 é programada para ser na praça, e o nosso desejo é trazer essas crianças ali da comunidade do bairro, né, do Beltrão de Queiroz, para prestigiarem, já que tem essa afinidade também com a... Que maravilha! Olha, Alessandra, que bacana esse bate-papo. Te agradeço demais a presença aí hoje e, como eu disse, estás convidada de novo. Obrigada. Pois bem, conversamos hoje então com a pós-doutor Alessandra Heck, professora e agora patrona da nossa futura Feira do Livro, que acontecerá de 26 de novembro a 12 de dezembro. Já nos trouxe a notícia de que ela vai ser híbrida e isso é muito bom para todo público interessado na literatura, o público aqui da nossa região. Fiquem com Deus.